Os números oficiais mostram que, longe do discurso, as estatais federais fecharam o ano aprofundando um rombo que pressiona o caixa público. Não foi um anúncio em cadeia nacional, nem uma coletiva convocada às pressas. O dado surgiu de forma discreta, em meio a planilhas e relatórios técnicos, mas revela um problema que volta a crescer no centro das contas do governo e que tende a ganhar peso no debate político e econômico daqui para frente. Até novembro, segundo dados do Banco Central, as empresas estatais federais acumularam um déficit que já ultrapassa 6 bilhões de reais. Não se trata de um desequilíbrio pontual, nem de um mês atípico. É um dos piores resultados desde o início da série histórica, em 2002, ficando atrás apenas do rombo registrado no ano anterior. O número confirma uma trajetória preocupante. As estatais voltaram a operar de forma consistente no vermelho. Esse desempenho negativo ocorre em um momento sensível para a política fiscal. O governo tenta sustentar a narrativa de responsabilidade nas contas públicas, ao mesmo tempo em que busca ampliar investimentos e cumprir promessas feitas ao longo do mandato. O problema é que déficits recorrentes em empresas controladas pela União reduzem o espaço para manobra e aumentam a desconfiança sobre a capacidade de equilíbrio das finanças públicas. Há ainda um detalhe que torna o dado mais relevante. O cálculo do Banco Central não inclui empresas como Petrobras, Eletrobras ou os grandes bancos públicos. O foco está nas chamadas estatais federais não financeiras, um grupo formado por companhias que prestam serviços estratégicos, mas que, individualmente, costumam receber menos atenção do público. Mesmo assim, o prejuízo acumulado atinge patamar recorde, o que amplia o sinal de alerta. Na prática, quando uma estatal fecha o ano no vermelho, a conta não desaparece. Ela pode surgir de diferentes formas: aportes do Tesouro, garantias para empréstimos, aumento do endividamento público ou, de maneira indireta, menos recursos disponíveis para políticas sociais, infraestrutura e investimentos. Em um ambiente de restrição fiscal, cada resultado negativo amplia a pressão sobre o orçamento federal. Entre as empresas que mais contribuíram para o déficit está uma velha conhecida dos brasileiros: os Correios. A estatal, responsável por serviços postais em todo o país, enfrenta uma crise financeira que se arrasta há anos, mas que se agravou de forma significativa em 2025. A combinação de queda de receitas, aumento de custos e mudanças no mercado de logística aprofundou as dificuldades da empresa. Com o avanço da concorrência privada no setor de entregas e encomendas, os Correios passaram a perder espaço justamente nas áreas mais rentáveis. Ao mesmo tempo, continuam obrigados a manter operações em regiões remotas e de baixo retorno financeiro, o que eleva os custos operacionais. O resultado é um desequilíbrio estrutural que se reflete diretamente nos números. Para tentar estancar a deterioração financeira, a direção da estatal recorreu a um empréstimo de cerca de 12 bilhões de reais, contratado junto a um consórcio de bancos. Além disso, anunciou um pacote de medidas duras, que inclui o fechamento de aproximadamente 1.000 agências e um plano de redução significativa no número de funcionários. As ações indicam a gravidade do cenário enfrentado pela empresa. Mesmo com essas medidas, os resultados seguem negativos. Internamente, há dúvidas sobre a capacidade de recuperação no curto prazo, especialmente diante de um mercado cada vez mais competitivo e de limitações impostas pelo próprio modelo de atuação da estatal. O caso dos Correios passou a ser visto como símbolo de um problema mais amplo que atinge outras empresas públicas. O déficit das estatais reacende uma discussão antiga, mas ainda sem solução clara. O modelo atual de gestão dessas empresas é sustentável? De um lado, há a defesa de que as estatais cumprem funções sociais essenciais, garantindo serviços onde o setor privado não tem interesse em atuar. De outro,
cresce a avaliação de que a falta de eficiência e de autonomia de gestão gera prejuízos recorrentes que acabam recaindo sobre o contribuinte. Esse debate ganha contornos ainda mais complexos quando entram em cena as questões políticas. Empresas estatais frequentemente são alvo de disputas internas, indicações políticas e decisões que nem sempre seguem critérios estritamente técnicos. Para críticos do modelo atual, isso compromete a eficiência e dificulta ajustes necessários para equilibrar as contas. Outro ponto que costuma gerar confusão é a metodologia usada para calcular o déficit. O Banco Central trabalha com a chamada necessidade de financiamento, que mede quanto essas empresas precisam se endividar para fechar o caixa. Essa abordagem é diferente da contabilidade tradicional, adotada pelo Tesouro ou pelas próprias estatais, que considera receitas e despesas operacionais completas. Apesar das diferenças metodológicas, especialistas destacam que o sinal transmitido pelos números é inequívoco. Independentemente da forma de cálculo, o desempenho das estatais federais vem se deteriorando ao longo dos últimos anos, com déficits sucessivos e crescente dependência de recursos públicos. Em períodos anteriores, algumas dessas empresas chegaram a registrar superávites, ajudando a aliviar a pressão sobre o orçamento federal. Esse cenário, porém, ficou no passado. O que se observa agora é uma inversão de tendência, com resultados negativos se acumulando e ampliando as incertezas sobre o futuro das contas públicas. No ambiente político, o tema se tornou ainda mais sensível. Déficits em estatais costumam reacender debates sobre privatização, reestruturação e mudanças na governança. Ao mesmo tempo, qualquer proposta de alteração enfrenta resistência de setores que veem essas empresas como instrumentos estratégicos do Estado ou símbolos de soberania nacional. Economistas alertam que, sem reformas mais profundas, o risco é de que o rombo das estatais se torne permanente. Quando isso acontece, os impactos vão além do curto prazo. A percepção de descontrole fiscal pode elevar o custo da dívida pública, pressionar juros e dificultar a condução da política econômica. À medida que 2025 se aproxima do fim, o déficit das estatais federais deixa de ser apenas um dado técnico e passa a funcionar como um indicador político e econômico. Ele ajuda a compreender os desafios enfrentados pelo governo hoje e antecipa discussões que devem ganhar força nos próximos meses. Mais do que um número isolado, o rombo revela escolhas, limitações e conflitos que atravessam a gestão pública no Brasil. E enquanto essas questões não forem enfrentadas de forma estrutural, os balanços das estatais continuarão a servir como um termômetro incômodo da realidade fiscal do país. Uma realidade que cobra decisões difíceis e que tende a influenciar diretamente os rumos da economia nos próximos anos.